Na metade dos anos 70, uma atriz até então pouco famosa mundialmente decidiu posar para um simples pôster. O que ela e nem seu fotógrafo esperavam era que este pôster se tornaria um marco ocidental. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um item da cultura pop. No final dos anos 60, um cara chamado Ted Trachlis sobrevivia da impressão de pôsteres para colar na parede ou na porta, com qualquer imagem que pudesse vender, que iam de Jesus Cristo, artes psicodélicas e eróticas, pôsteres de filmes ou até mesmo de Black Power. Até que um dia, o filho de um vizinho de Ted sugeriu um pôster de uma estrela de televisão que os garotos andavam curtindo e até comprando revistas femininas para recortar imagens dessa estrela que vinham em anúncios de shampoo por causa de sua beleza. Depois de perguntar quem era essa mulher, Ted só exclamou: "Farrah quem?" A estrela em questão era Farrah Fawcett. Farrah chegou em Hollywood em 1968, aos 21 anos, e no ano seguinte já era convidada para séries de televisão dos Estados Unidos, mas foram seus comerciais para pasta de dente, shampoo e carro no início dos anos 70 que lhe renderam notoriedade, em especial entre os rapazes. Depois que ela se casou com o ator Lee Majors, cresceu mais ainda aos olhos públicos, mas até 1976 ela não era realmente famosa. Então, quando Ted Trachlis chegou nela, no início de 76, com a ideia de fazer um pôster dela, Farrah achou a ideia fofa. A razão pela qual decidi fazer um pôster foi: se você não assina um acordo para fazer um, alguém faz um de qualquer maneira, e então você não ganha nada, contaria ela no ano seguinte. Assim, ela mesma decidiu fazer parte de todo aquele processo. 2 fotógrafos então foram enviados para Farrah e 2 sessões de fotos foram feitas, mas ela odiou tudo e pediu que chamassem um amigo fotógrafo que ela conheceu através do seu marido, alguém chamado Bruce McBroom. O Bruce então foi até a casa da atriz e lá no quintal dela eles começaram as próprias fotos. Foi antes dos dias em que você tinha que ter estilistas, cabeleireiro, maquiadores, diretores de artes de fundo e assistentes. Relembraria o fotógrafo a Time. Assim, foi a Farrah quem fez o próprio cabelo, maquiagem e escolheu as próprias roupas. A empresa de pôster do Ted queria uma foto de biquíni, porém a atriz não curtia biquínis por causa de uma cicatriz que ela tinha na barriga. Mas ela tinha um maiô vermelho, uma criação da icônica designer Norma Kamali, que por sinal odiava aquela peça. Depois de tirarem mais de 30 fotos, o Bruce e a Farrah ficaram sem ideias, até que o fotógrafo lembrou que tinha um cobertor do México, que ele usava como capa de banco de carro, mas que combinaria com aquele maiô vermelho. Ele foi lá, pegou esse cobertor, jogou atrás da Farrah e algumas fotos saíram daí, mas só uma foi escolhida a dedo pela própria Farrah Fawcett. A empresa de pôsteres do Ted odiou tudo, pois não havia biquínis e eles disseram que não pagariam nada pelas fotos. Só que meses depois, o pôster com a foto escolhida por Farrah já tinha vendido milhares de cópias e em um ano bateria nada menos que 6 milhões de pôsteres vendidos. Claro que ajudou o fato de que meses depois, em setembro de 76, saiu uma série que se popularizou pelo mundo, As Panteras, com 3 mulheres detetives lutando contra o crime: Kate Jackson, Jacqueline Smith e Farrah Fawcett. Farrah, porém, só ficou na série na primeira temporada e pediu para sair bem no auge, e mesmo assim, seu pôster continuou vendendo, a ponto de criar a própria febre, apelidada de Fenômeno Farrah. Mas o que essa imagem tinha de tão impactante? Hoje talvez nada demais. O pôster trazia uma Farrah Fawcett de 29 anos, sentada de maiô vermelho, um braço de lado e o outro sobre o joelho esquerdo, com a mão bagunçando os cabelos longos, naturalmente loiros, mas tingidos de preto e rebeldes, numa coisa quase despretensiosa. Ela sorri bem largo, exibindo os dentes brancos e perfeitos, a cabeça levemente inclinada para trás, um cordão dourado ao pescoço, a pele bastante bronzeada e os mamilos visíveis sob o tecido. Tudo isso diante de um pano navarro listrado de cores quentes.
Embora pareça um registro da beleza da época, ainda não era, e rendeu até um artigo em 2003 de um cientista da comunicação chamado Chadwick Roberts, intitulado As Políticas do Corpo de Farrah, o ícone feminino como personificação cultural, em tradução livre, e vai ficar aqui na descrição deste vídeo caso você queira ler. Como pontua o Chadwick, foi esta imagem e o impacto dela que encerraram de vez a beleza construída e mitificada até aquela década. Para isso, o cientista até traça um paralelo entre a Farrah Fawcett e a Marilyn Monroe, o ícone máximo de beleza dos anos 50 que persiste na memória coletiva. Hey sócios, uma pausa aqui rapidinho para você deixar seu like e para dizer que se você gosta do canal e deseja manter o Sociocrônica na ativa, a partir de R$5 você já pode nos ajudar através da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Confiram lá pelos links na descrição ou pelo QR Code na tela. Obrigado pela atenção, agora vamos lá. Enquanto os cabelos de Marilyn eram tingidos até um loiro platinado impossível de existir, os loiros de Farrah já são entremeados de preto. Além disso, os cabelos soltos e longos de Farrah recuperam a feminilidade em contraposição à androginia do fim de 60 para 70, com seus cabelos curtos como os de Jane Fonda, por exemplo, a rebeldia dos fios de Farrah até a cena para o movimento feminista e quebra com os penteados impecáveis das divas da Hollywood clássica, ao mesmo tempo em que retoma que mulher bonita é a de cabelo longo. Até os anos 60, narizes pequenos de botão como o de Marilyn eram sinônimo de fofura e inocência, como já contamos no vídeo só sobre o nariz na cultura pop. O nariz de Farrah, porém, é reto, fino, outrora um nariz ligado à arrogância. Já os dentes brancos revelam saúde, e Farrah se tornou conhecida por não beber e não fumar, um hábito onipresente em qualquer estrela clássica até 60 e 70. Os seios menores e a cintura marcada, deixando suas dobrinhas evidentes, também rompem com os peitões fartos e as falsas cinturas super exageradas dos anos 40 e 50. E claro, não podemos esquecer os mamilos. Aqui eles são evidentes, não ocultos por um sutiã, deixando óbvio que os seios estão livres. É um tipo de erotismo eficiente, simples e às vezes incômodo para muitos até hoje. Existe ali um misto de liberdade e sensualidade, mas também de obrigação, visível através do riso forçado, para agradar. Afinal, a foto ainda era um trabalho. É por isso que a Farrah Fawcett é considerada a última pin-up. Se você não sabe o que é pin-up, a gente já fez um vídeo sobre isso, confira lá. Com o seu pôster e sua pose de maiô, a Farrah Fawcett emula as pin-ups dos anos 40, ao mesmo tempo em que rompe com elas, sendo um pouco mais ousada, mostrando as coxas e o mamilo. De novo, um sexy sem ser vulgar, condizente com sua época e, ao mesmo tempo, não. Sem falar que, na construção de sua imagem pública, muito se ressaltava o quanto Farrah tinha controle da própria imagem, como ela criou aquele pôster, escolheu a própria roupa e o quanto era uma mulher saudável, que praticava esportes, não usava substâncias, amava o ar livre e era humilde de almoçar marmita, uma garota do interior que podia ser sua amiga. Aquilo fez sua popularidade explodir e serviu como um contraste com as estrelas de antigamente, construídas pelos estúdios de Hollywood, sem autonomia, exageradas e feitas por homens e para homens. Ao contrário de Mae West e Monroe, Fawcett encarna a feminilidade sem se tornar uma paródia dela, como escreveu Chadwick Roberts em seu ensaio. Enquanto hoje é difícil não ver uma foto de Marilyn e ligar sua imagem ao seu fim trágico, quase autodestrutivo, Farrah vendia vitalidade e saúde. Por causa do sucesso de sua série também, As Panteras, essa imagem da atriz logo se atrelou à ideia de uma mulher independente que lutava, derrotava criminosos, mas continuava sexy. Farrah se identificou muito com a ideologia do final dos anos 70, como Marilyn Monroe fez nos anos 50. A imagem de Monroe estava situada no fluxo de ideias sobre moralidade e sexualidade que marcou os anos 50. Como Farrah Fawcett, a combinação de sexualidade e inocência de Marilyn Monroe carimbaram um fluxo na sociedade, como pontuou Chadwick.
Não à toa, na tentativa de lucrar em cima dessa febre, a indústria empurrou uma onda de figuras parecidas com a Farrah Fawcett. Quando a Cheryl Ladd substituiu a Farrah em As Panteras, ela também foi chamada para fazer um pôster com a empresa do Ted Tricles. Até a Jane Fonda deixou as madeixas crescerem de novo e só de maiô fez milhões com vídeos de aeróbica nos anos 80. E pudera, aquele único pôster de 76 fez da empresa do Ted, que ficava numa fazenda, uma empresa multimilionária, que só faliu por causa de processos envolvendo uma imagem do Elvis Presley. Mas o pôster da Farrah se tornou o mais vendido da história, com 12 milhões de cópias até hoje. Só a Farrah lucrou com ele quase $500 mil. Em 77, é esse pôster que está lá, no quarto de Tony Maneiro, em Os Embalos de Sábado à Noite, com John Travolta. E 20 anos depois, é Farrah de maiô que aparece em Boogie Nights, de 1997. Em 2001, até a Mattel lançou uma Barbie, simulando o bendito pôster. 10 anos depois, o parceiro de Farrah, Ryan O'Neal, de quem já falamos aqui no canal, doou alguns pertences da atriz e uma cópia original do pôster e o icônico maiô vermelho ao Museu Smithsonian, ou seja, é inegável o impacto da foto tirada por Bruce McBroom e Farrah Fawcett. Nem o Bruce McBroom entendeu o motivo de tanto sucesso, como contou a American Photo em entrevista. Tentei ao longo dos anos entender por que o pôster de Farrah atraiu tanto interesse de tantas pessoas. Eu acho que foi uma combinação de sorte, dessa garota saudável, linda e tipicamente americana, olhando diretamente para você com um sorriso deslumbrante, e um maiô vermelho que cobria muito, mas revelava pouco. E isso dava margem para fãs obcecados, que juravam que viam a palavra sexo escrita nas ondas do cabelo de Fawcett. Mas, se você parar para pensar, não é difícil entender o motivo desse sucesso. Desde os primórdios da cultura pop, as mulheres se veem a cada década diante de um novo padrão de beleza a seguir. Desde as Gibson Girls, lá em 1900, até as pin-ups e divas de Hollywood. O tal fenômeno Farrah só perpetuou uma nova beleza padrão feminina, sempre branca e cada vez mais eurocêntrica. Ou, como escreveu a Mimi Swartz em fevereiro de 2023. Fawcett não inventou esse estilo icônico, mas sim o incorporou. Ela não era a garota virgem sardenta, nem era a intelectual, mundana e sofisticada, ameaçadora. Fawcett era uma beleza clássica, o que significava classicamente branca. Havia muitas mulheres latinas, negras e de outras etnias e raças, cuja beleza poderia ser igual, mas elas passavam despercebidas ou eram subestimadas pela maioria branca, principalmente masculina, que decidia essas coisas. E vale ressaltar que entre os anos 60 e 70, a cultura asiática e os movimentos militantes da época ajudaram no surgimento de novos ícones de beleza, que não eram brancos, como Pam Grier na mesma década, ou Nancy Kwan nos anos 60. Assim, o interesse midiático em aumentar a febre em torno de mais uma mulher branca e loira, com algumas mudanças físicas simbólicas em relação aos ícones passados, era mais um golpe diante da ameaça de novas belezas, aspas, não americanas. Algo de fato que estamos só contemplando hoje, quase 50 anos após a foto aparentemente inofensiva de Farrah Fawcett no quintal de Hollywood. Então, se hoje o mundo é obcecado por dentes brancos, luzes no cabelo e bronzeamento artificial ou não, é talvez por causa desse pôster, da explosão de mulheres fitness de maiô nos anos 80, as louras descoladas, magras, esportivas, nunca de cabelos curtos e crespos que você cresceu vendo na televisão. Tudo começou porque uma mulher do interior e seu amigo fotógrafo tiraram umas fotos de última hora para ajudar alguns adolescentes no seu 5 contra 1. Oi, sócios!
Obrigado se você chegou até aqui. A gente descobriu esse tema pesquisando na época sobre o Ryan O'Neal, que a gente falou dele aqui num vídeo. Se você ainda não viu, fica aí a dica. Mas também temos o vídeo sobre a pin-up, que eu acho que complementa um pouco esse tema de hoje. Se você também não viu, fica aí a dica. E acho que uma curiosidade que ficou de fora do vídeo é que a Norma Kamali, ela popularizou aquelas ombreiras muito famosas nos anos 80. Então, se você vê aqueles filmes que tem aquelas mulheres com aqueles ternos, com aquelas ombreiras enormes, exageradas, é culpa da Norma Kamali, mas ela odiava esse maiô que ficou muito popular por causa da Farrah Fawcett. Mas a Norma Kamali também fez um outro maiô famoso. Ela produziu aquele maiô do álbum de estreia da Whitney Houston, em 1985, que é a Whitney usando a contracapa. Então ela tem aí essa importância no cenário como designer. E é isso aí, sócios! E antes de ir embora, por favor, deixa o like aí pra gente, pra ajudar esse vídeo a ser recomendado pra mais pessoas. E vamos lá pra nossa brincadeirinha da vez, que é a nossa frase ou palavra-chave que a gente usa aqui pra você que quer comentar aqui no canal Sociocrônica, mas não sabe o que comentar, que também ajuda bastante a engajar o vídeo. Então a frase que a gente escolheu hoje vai ser: quem é essa mulher de vermelho? Pergunta aí, faça essa pergunta pra ajudar a engajar, mas também não esqueça do like de novo. Muito obrigado pela companhia de verdade, sócios, e até o próximo conteúdo. Tchau!